Estando todos os vereadores presentes e, portanto, havendo número regimental, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Sessão Legislativa de 1998 da Câmara Municipal. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente desta noite. Projeto de Decreto Legislativo número 2/98. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão consciente ao deputado estadual Lívio Giosa. A presidenta da Câmara Municipal de Conchas, doutora Valéria Bufani, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Conchas aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Esta Casa de Leis, em reconhecimento aos méritos e relevantes serviços prestados ao município de Conchas, confere ao deputado estadual Lívio Giosa o título de cidadão consciente. Parágrafo único. A mesa desta Casa marcará a data da homenagem a ser prestada de imediato. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 26 de março de 1998, doutora Valéria Bufani, vereadora. Exposição de motivos. Em breve histórico, o deputado estadual Lívio Giosa é administrador de empresas com especialização em Business Administration pela New York University, fundador e presidente do Centro Nacional de Modernização, coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, secretário do Conselho da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, vice-presidente da Associação Nacional de Executivos, Finanças, Administração e Contabilidade, consultor de empresas e sócio-diretor da Assessoria Empresarial Sociedade Civil Limitada, idealizador em conjunto com o cantor e compositor Gilberto Gil, do movimento Onda Azul de preservação do litoral, praias e recursos hídricos do Brasil, professor universitário dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação da Unip, FMU, PUC de Goiás e USP. Foi membro do Conselho Fiscal da MPTU em 1988, vice-presidente do Conselho de Administração da Prodesp entre 1991 a 1994, coordenador da Secretaria Nacional de Turismo e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo em 1993. Idealizou e implantou o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso em 1993. Participou da implementação do Pacto de Cooperação do Estado do Ceará entre 1990 a 1994 e do Pacto de Tecnologia do Estado de Santa Catarina entre 1992 a 1993. É autor do livro Terceirização, uma abordagem estratégica, publicado pela editora Pioneira em 1997 e já em sua 5ª edição. Assumiu seu assento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em abril de 1997, desempenhando brilhantemente atividade suas vezes como deputado. A atuação desse nobre deputado estadual não se limitou em apenas defender os interesses do Estado de São Paulo e da capital propriamente dita, já que lutou e vem lutando bravamente por grandes conquistas e vitórias em várias cidades do interior paulista. Dentre as lutas e conquistas realizadas pelo deputado estadual Lívio Giosa, destacamos a especial vitória na cidade de Conchas, a qual participou efetivamente, qual seja, a autorização pelo governador do Estado de São Paulo, senhor Mário Covas, do asfaltamento da tão almejada estrada que liga o porto terminal hidroviário de Conchas até a rodovia Marechal Rondon. Todos sabemos das inúmeras dificuldades que tiveram que ser enfrentadas
para que a autorização da liberação da verba pelo governo estadual para o asfaltamento da estrada do Porto fosse deferida em 100%. Muitas pressões houveram para que Conchas não conseguisse atingir esse objetivo. Porém, nosso amado município pode contar nessa brava luta com um guerreiro implacável, que assim se demonstrou ser o ilustre deputado estadual Lívio Giosa, que, levantando essa bandeira, não se limitou em apenas mandar ofícios ao governador e à Secretaria dos Transportes, assim como muitos outros deputados fizeram. O nosso querido deputado estadual Lívio Giosa, demonstrando real interesse na justa e prioritária reivindicação da cidade de Conchas, arregaçou as mangas e procurou, imediatamente, junto com o prefeito municipal e a presidente da Câmara, participar ativamente das negociações que estavam sendo entabuladas junto ao governo do Estado e na Secretaria dos Transportes, que por motivos diversos andavam morosamente em algum progresso. Com a participação ativa do deputado estadual Lívio Giosa, as negociações começaram a progredir a um assustadíssimo curto prazo, aumentando o êxito nas mesmas com a união a essa luta do presidente e diretor da Sinaga, presidente este que se engajou nesta luta através de encontro e audiência feita pelo deputado estadual Lívio Giosa. Assim, em reconhecimento e em enaltecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Conchas por esse ilustre deputado estadual, é que devemos, por unanimidade desta Casa de Leis, conceder ao Lívio Giosa as honrarias e homenagens a ele devidas, outorgando-lhe o título de cidadão conchense em agradecimento por essa conquista que trará, certamente, o tão almejado desenvolvimento e progresso que Conchas necessita. Vereadora doutora Valéria Bufani. Projeto de Decreto Legislativo número 3/98. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã conchense à deputada estadual Maria do Carmo Tomás Piunti. A Câmara Municipal de Conchas aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Esta Casa de Leis, em reconhecimento dos méritos, confere à deputada estadual Maria do Carmo Tomás Piunti o título de cidadã conchense, enaltecendo a sua figura humana, honesta e amiga dos conchenses. Parágrafo único. A mesa desta Casa marcará a data da homenagem de imediato. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 30 de março de 1998, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Exposição de motivos. Senhores vereadores, com o incluso projeto de lei, com o projeto de decreto legislativo, pretende o subscritor homenagear a deputada Maria do Carmo Piunti pela dedicação à nossa cidade, onde possui grandes amigos e tem prestado a trabalhar em prol do nosso desenvolvimento. Trata-se de um ato de justiça a concessão do título de cidadã honorária, que sem dúvida nenhuma lhe será outorgado. Espero contar com a compreensão de Vossa Senhoria para a aprovação do projeto que se reveste da mais completa justiça. Sala de Sessões, 30 de março de 1998, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Breve currículo da homenageada. A deputada Maria do Carmo Tomás Piunti, nascida em 27 de março de 1954, na estância turística de Itu, São Paulo, é casada com Lázaro José Piunti, advogado, por 3 vezes prefeito da estância turística de Itu. Estudou as primeiras letras no histórico e tradicional Colégio de Nossa Senhora do Patrocínio,
das Irmãs de São José em Itu, vindo a concluir o 2º grau no Regente Feijó. Cursou o secretariado em Campinas e formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Itu. Em 1982, iniciou sua vida legislativa, tendo sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Itu, e no ano seguinte, 1983, foi a primeira mulher a ser eleita presidente daquela Casa de Leis em toda a sua existência. Em 1986, com 33.805 votos, classificou-se como suplente de deputado estadual, tendo assumido o cargo por 1 ano e 10 meses, ocupando a titularidade de várias comissões técnicas da Assembleia Legislativa Paulista. Em 1993, após a volta de seu esposo Lázaro Piunti para ocupar pela 3ª vez o mandato de prefeito da Estância Turística de Itu, Maria do Carmo Piunti, que não ocupava cargo eletivo, retomou as suas atividades na área da promoção social e humana como presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itu. Mais adiante, passou a responder também pela Secretaria da Habitação e Ação Social, onde desenvolveu trabalhos de retomadas de empreendimentos habitacionais populares que se encontravam parados. Nas eleições gerais de 1994, cedeu à verdadeira pressão popular e ao convite do então candidato a governador Mário Covas, amigo da família há mais de 2 décadas, candidatando-se a deputada estadual. Sua eleição significou para Itu, que já tivera um senador como do Império, um presidente da República, um vice-governador, vários deputados federais e estaduais, o resgate do prestígio da quase quatricentenária cidade. Afinal, há exatos 30 anos, a cidade não elegia sequer um parlamentar estadual. A deputada Maria do Carmo Tomás Piunti ocupa presentemente a primeira vice-presidente estadual de seu partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, vitória obtida através de disputa acirrada e democrática. É vice-presidente da Associação Paulista dos Municípios, entidade suprapartidária com 48 anos de existência. Integra inúmeras comissões na Assembleia Legislativa, Assuntos Municipais, Constituição e Justiça e Comissão dos Direitos Humanos, da qual é presidenta da Subcomissão Mulher e Direitos Humanos. Responde também pela vice-liderança da bancada do PSDB na Assembleia e tem assento como membro titular no CONSEMA, Conselho Estadual da Defesa do Meio Ambiente. Representa oficialmente como única parlamentar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP. No biênio 95-96, representou a Assembleia Legislativa no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA, da qual ainda participa. Na primeira vez que esteve na Assembleia Legislativa, a deputada Piunti presidiu a sua mesa diretora, ou seja, foi a presidenta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no Dia da Mulher. Maria do Carmo Tomás Piunti é uma cidadã de reconhecida idoneidade moral e conduta ilibada. Faz de sua vida, no conjunto de qualidades e defeitos que norteiam a pessoa humana, uma forma de apostolado em defesa dos interesses de sua gente. Nas funções honoríficas que exerceu em relação ao trabalho de base, enaltecia a promoção humana, ao invés do mero assistencialismo, defende e preconiza o crescimento socioprofissional e espiritual do semelhante, adversamente ao clientismo conservador e retrógrado. A deputada tem realizado um excelente trabalho em nossa região, atendendo várias reivindicações de prefeitos e vereadores. Especificamente em Conchas, atendendo a pedido do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini e do prefeito Zinho Caran,
pleiteou e conseguiu a liberação de R$70 mil para a construção de uma creche, cujas obras já se encontram em andamento. Liberou ainda verbas para o nosso segundo Carnaconchas, tendo no sábado de carnaval nos prestigiado com a sua presença no palanque oficial. Oficializou na Assembleia Legislativa pedido do governador Mário Covas para a construção da Estrada do Porto. Ela tem atendido a todos os conchenses que a procuram de forma atenciosa, não poupando esforços em procurar solucionar seus problemas. A deputada já esteve em nossa cidade por várias vezes e continua a defender os interesses de Conchas junto ao governo estadual. Vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indicações. Indicação número 22/98. Solicita a instalação de rede de esgotos sanitários e abastecimento de água no Jardim Paladini. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente, o vereador que subscreve requer, após o trâmite regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas a seguinte indicação: sejam executadas as redes de esgotamento sanitário e abastecimento de água na rua Antônio Paladini. Justificativa. Esta solicitação é mais do que justa, pois a referida rua fica entre a Avenida Alberto Paladini e Rua Ítalo Paladini, e até a presente data não conta com estes melhoramentos, o que vem ocasionando dificuldades para os proprietários de lotes e residências. Esta mesma região vem crescendo com novas construções, onde também já existe uma fábrica de refrigerantes que proporciona dezenas de empregos para as famílias conchenses. O custo financeiro destas obras é muito pequeno, visto que a rua não tem mais de 200 metros de extensão e sua execução proporcionará aos proprietários de lotes a construção de novas casas, o que trará, evidentemente, aumento de arrecadação com a cobrança do IPTU. Conchas, 30 de março de 1998, vereador Benedito Merlim. Indicação número 23/98. Solicita a instalação de redes de energia elétrica e iluminação pública no Jardim Paladini. Pelo presente, o vereador que subscreve requer, após o trâmite regimental, seja encaminhado ao senhor Prefeito Municipal de Conchas a seguinte indicação: sejam executadas as redes de energia elétrica e iluminação pública nas ruas Catarina Ballarini Paladini e Antônio Paladini. Justificativa. É de conhecimento de todos os senhores vereadores que esta região da cidade em que solicito esses melhoramentos é uma área que vem crescendo rapidamente com construções residenciais já concluídas e outras em fase de acabamento. Existe ali também uma indústria de refrigerantes que, além de gerar ICMS para o município, proporciona dezenas de empregos para as famílias conchenses. Muitas vezes, para atender a demanda de produtos, a fábrica trabalha em períodos noturnos, o que ocasiona para os trabalhadores preocupação em virtude da falta de iluminação pública. É de conhecimento de todos também que esta é uma das poucas regiões da cidade que não conta com iluminação pública, o que traz um desconforto e apreensão para seus moradores, além, evidentemente, de caracterizar abandono por parte do poder público. Conchas, 30 de março de 1998, vereador Benedito Merlim. Indicação número 24/98. Solicita seja o viaduto da Vila Seminário dotado de grades, alambrados ou painéis de segurança. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, os vereadores que esta subscrevem requerem que, após a tramitação regimental,
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação: sejam tomadas providências necessárias a adotar o viaduto da Vila Seminário de medidas de segurança. Justificação: trata-se de viaduto que transpõe a rodovia Marechal Rondon e que faz a ligação da Avenida Alberto Paladini com a Vila Seminário e centros habitacionais Coabs. Quando de sua construção, talvez pela baixa densidade populacional, não se atentou para as medidas de segurança ora pleiteadas. Com o correr do tempo, aquela região tornou-se a mais populosa de nossa cidade, com intenso tráfego de veículos e de pedestres. Inúmeras crianças por lá transitam. Simples verificação no local possibilita ver o perigo que a proteção mureta oferece. Assim, antes de um acidente venha acontecer, deve a municipalidade, dentro de sua área de competência, providenciar referida melhoria. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 30 de março de 1998, vereadores José Tadeu Almada Neder e Calil Chaguri. Indicação número 25/98. Solicita a urbanização da área pública de frente ao estádio do Conchas Futebol Clube. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação: sejam tomadas as providências necessárias a urbanizar a área pública de frente ao estádio do Conchas Futebol Clube Vila Pástina. Justificação: trata-se de uma área pública em frente ao estádio do Conchas Futebol Clube, que recebe grande número de frequentadores e de visitantes. Tradicional clube esportivo de nossa cidade, luta com dificuldade para manter-se e não dispõe de recursos para investir em área externa ao seu estádio. Presta relevantes serviços a toda a comunidade, ao agregar crianças, jovens e adultos na salutar prática de esportes. Ao adotar a referida área de melhorias, a Prefeitura Municipal poderia disciplinar o estacionamento dos frequentadores. Além disso, e, mais importante, daria um novo visual à área, contribuindo para o embelezamento da nossa cidade, pois trata-se de passagem obrigatória àqueles que chegam à nossa cidade e, como acima mencionado, de recepção de inúmeros visitantes. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 30 de março de 1998, vereador José Tadeu Almada Neder. Indicação número 26/98. Solicita seja a rua Itaipu, na Vila Seminário, dotada de iluminação pública. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação: sejam tomadas as providências necessárias a adotar a referida rua de iluminação pública. Justificação: trata-se de logradouro público, onde encontram-se instaladas indústrias e escola da rede privada de ensino. A referida rua, desde há muito, necessita, pelo intenso tráfego de veículos e de pedestres, ser dotada de iluminação pública. Destacamos a existência de estabelecimento escolar que abriga inúmeros alunos de outras cidades da região. Estes certamente têm má impressão de nossa cidade, que dispõe de conceituada escola instalada em rua desprovida de iluminação artificial. Além do conforto, a iluminação propiciará segurança a todos aqueles que por lá transitam. Esta a razão da presente indicação. Conchas, 30 de março de 1998, vereador José Tadeu Almada Neder.
Dando continuidade aos trabalhos da noite e passando ao grande expediente, eu convido o vereador José Tadeu de Almada Néder para ocupar a tribuna em assunto livre. Senhora Presidente, senhores vereadores. Inicialmente é uma denúncia quanto a uma irregularidade presenciada por mim nesta data. É um caminhão betoneira carregado de concreto, após fazer a entrega do concreto na obra, isso ali no Jardim Joanim Parisi, referido caminhão parou e fez a limpeza, ou seja, jogando água dentro, retirando os restos de concreto que ficam ali no caminhão, em via pública. Eu acredito que seria o caso do departamento da coordenadoria competente da prefeitura verificar se isso não está sendo realizado em outros logradouros públicos em outras ocasiões. Hoje foi um dia chuvoso que, obviamente, com a chuva, aquele cimento correu com a chuva, mas restou ainda um pouco de massa de concreto no asfalto. Pelo que eu entendo que é uma firma conceituada que não pode deixar que um funcionário seu pratique uma atitude desta. Eu gostaria aqui de me manifestar a respeito daquilo que está acontecendo na nossa cidade nesse primeiro trimestre do ano de 1998. Nós tivemos algumas boas notícias. Uma delas, a tão comentada verba que veio para o nosso hospital municipal, aliviando as dificuldades por que passa aquela casa. Nós tivemos há poucos dias o anúncio pelo senhor secretário dos Transportes de que o governador do estado autorizou a construção da tão almejada Estrada do Porto. E eu comecei a me indagar o que a prefeitura está fazendo a nível de preparar a nossa cidade para essas obras. Nós esperamos que com a estrada feita e o início das atividades do porto, nossa cidade tenha um desenvolvimento. Esse desenvolvimento implica necessariamente e passa necessariamente em a prefeitura preparar a cidade para o que vai acontecer há alguns anos. São vários os problemas. Se fala em instalação de indústrias, nós temos água? Acredito que sim. Hoje a Sabesp atende a cidade de forma satisfatória. Mas existem outros problemas. A rede de energia elétrica está dimensionada? Está também. Agora, existem outras questões que devem ser, desde logo, priorizadas pela nossa prefeitura. Como exemplo, hoje, eu me lembrei da questão da moradia. Então, eu indago e cobro do nosso Poder Executivo se existe um plano habitacional para a nossa cidade. Ou seja, se nós estamos trabalhando no sentido de obter, junto às autoridades governamentais, outros conjuntos habitacionais, tais quais aqueles já instalados na nossa cidade, como a Coab 1, a Coab 2, a Coab 3, a Coab 4. Eu sei que é difícil, porque isso depende de área, depende de um planejamento demorado, mas é importante que a nossa prefeitura comece a se preocupar com esse problema. De nada vai adiantar amanhã termos indústrias se instalando em nossa cidade e não termos moradias para o nosso próprio povo, ou para receber aqueles que para cá se dirigem. Sem querer levantar polêmica, porque é um fato passado, mas nós tínhamos um loteamento instalado em Conchas, o loteamento Jardim Brasil, que por uma série de circunstâncias, a atual administração entendeu de não levar adiante. Um dos argumentos levado, que para nós foi trazido, seria a questão do alto valor da indenização. Esta razão é lógico que nos levou a uma reflexão quanto à disponibilidade da prefeitura em levar adiante esse projeto.
Entretanto, eu deixo uma sugestão, tendo em vista que já existe um projeto aprovado para a construção, ou melhor, para a doação daqueles lotes. Existe um projeto, repetindo, aprovado pela Secretaria da Habitação, através do seu órgão competente, o GRAPOAB, onde tudo se encontra regularizado. Talvez o senhor prefeito revisse essa situação e tentasse uma negociação direta com o proprietário daquela área, de forma a reduzir os custos. Todos nós sabemos da tremenda desvalorização do preço de terra em nossa região, em todo o Brasil e em nossa região. Eu entendo e acredito que o preço de um alqueire, naquela região do Alto do Seminário, puxando-se muito, quanto poderia se custar numa negociação direta? 10 mil reais? O alqueire? Menos do que isso, um pouquinho mais, mas eu acredito que um valor real de mercado a ser negociado com o proprietário daquela área facilitaria em muito a acomodação de centenas, de dezenas de famílias da nossa cidade. Aqui, repetindo, não se trata de se estabelecer polêmica a respeito de uma atitude já tomada pelo senhor prefeito municipal, mas sim de se pensar em aproveitar todo um projeto de loteamento que demora meses e meses para ser concretizado, se tentando uma negociação com o proprietário da área. Manteriam-se aquelas pessoas que já foram sorteadas e seriam detentoras dos lotes, já está pronto o projeto, aprovado, seria tão somente a questão de se acomodar, como eu digo, algumas dezenas de famílias, de forma a preparar a nossa cidade para o futuro. Um outro assunto que eu gostaria de colocar em discussão junto a vossas excelências, inclusive tive anteriormente conversando com o nosso ilustre vereador e também delegado de polícia, doutor Anselmo Eduardo Martellini, a respeito desse assunto que eu vou mencionar. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma rebelião na cadeia de Conchas. Essa rebelião, nós sabemos que ocorreu por problemas mais de indisciplina daqueles elementos, de alguns elementos que cumprem pena naquele estabelecimento. Agora, são variadas as razões pelas quais uma rebelião acontece. Nós, vereadores, pouco podemos fazer em relação a esse estado de coisas. Mas isso não significa e determina que nós fiquemos inertes ao problema que está ao nosso redor. Essa rebelião, é lógico que amanhã ou depois pode vir a ocorrer de novo. Como nós, vereadores, poderíamos contribuir de uma forma ou outra para tentar evitar que algo de novo venha a acontecer? A primeira seria, através de mecanismos próprios, verificar aquilo que há necessidade de ordem material naquela cadeia pública e desenvolvemos trabalho junto à Secretaria da Justiça, no sentido de pleitear urgência nas reformas que ali se fazem necessárias. Uma outra questão poderia ser feita, se Vossa Excelência aceitasse uma sugestão, de formarmos uma comissão para uma visita, uma verificação no local, para ver as reais condições daquela cadeia. Além disso, nós sabemos que as pessoas que ficam presas, muitas delas têm famílias. E essas famílias suprem as necessidades dessas pessoas que ali se encontram cumprindo pena, levando medicamentos, levando material de higiene. Alguns outros pesos não tem ninguém que leve esse tipo de coisa. Então, talvez motivar alguns setores da sociedade, lembrando essa mesma sociedade que amanhã nós podemos ser vítimas de outra rebelião com consequências danosas, de forma a canalizar essas atenções, contribuindo de alguma maneira
para que essas pessoas que estão cumprindo uma pena, tentando se reajustar à sociedade, eles possam realmente ter um cumprimento de pena de acordo com a dignidade do homem. É aquilo que cumpre a toda a sociedade tentar regenerar aqueles que cometeram algum delito. Então fica a sugestão também, se houver o interesse e obviamente a concordância dos senhores vereadores, de alguma coisa, acatando a sugestão, repetindo, do doutor Anselmo, nosso colega, de que forma que nós poderíamos melhor contribuir para que novos problemas não surjam na cadeia de Conchas. Nesse sentido, também eu aproveito a oportunidade para agradecer em nome do Lions Clube de Conchas um trabalho feito pelo senhor coordenador do abastecimento, senhor Nilton de Matos, que, em conversas com alguns membros do Lions Clube, eles viam necessidade de encaminhar alguma coisa à cadeia pública e trabalhou junto ao senhor prefeito e realizou a entrega. Isso já fazem algumas semanas, ou mesmo alguns, deve ter sido no início do ano. Eu que estou sendo tardio na minha manifestação de agradecimento, mas o senhor Nilton de Matos contribuiu decisivamente para que alguma coisa, alguma ajuda fosse feita lá para a cadeia pública de Conchas, para as pessoas que lá cumprem pena. Seria isso, senhores vereadores. Dando continuidade aos trabalhos, eu convido o vereador Calil Chaguri para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora Presidente, nobres colegas, eu gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso querido prefeito pela pintura que está sendo realizada na Escola de Juquiratiba. Além da pintura, também um trabalho dos pedreiros, né, com reboco, isso que está acontecendo em Juquiratiba. Então, eu gostaria de agradecer a solicitação. Agradecer também da iluminação que foi feita aí perto da pousada das Araras, né, foi feita uma solicitação e de imediato foi feita a iluminação também, nesse bosque que dá passagem. Gostaria também de dizer o seguinte, que nesta semana, até quarta-feira, deve estar chegando para Conchas um trator Massey Ferguson que foi adquirido pela prefeitura. E no tempo do nosso querido ex-prefeito Paulo Nunes, foi feito um trabalho junto ao pequeno agricultor, homem do campo, em sentido de um trator preparar a terra para esse pequeno produtor. Que muitas vezes a pessoa quer fazer poucas horas, tem pouco terreno, e dificilmente alguém se desloca até um sítio distante para fazer poucas horas de máquina. E a prefeitura, no tempo do nosso prefeito Paulo Nunes, fez esse trabalho ajudando muito os agricultores. Então, quero parabenizar o senhor prefeito por esse ato, que quarta-feira deve estar chegando um trator com todo o equipamento para atender ao pequeno agricultor. É um trabalho muito, muito bem pensado. Então, quero deixar aqui os meus votos e parabenizar o prefeito por esse ato. Dizer também o seguinte, que essa indicação que nós fizemos, junto com o nosso nobre vereador, Dr. Tadeu, aí na ponte do seminário, é uma coisa de bastante importância. A gente que trafega todo momento por aí, vê as crianças, principalmente quando foi colocada essa tubulação adutora de água. Então as crianças como que brincando, atravessam correndo por cima desses tubos. Vindo com isso, pôr em risco a vida dessas crianças, e essa ponte do seminário sem alambrado. Então nós pedimos isso, como nós fizemos por uma indicação, junto com
o nosso querido vereador Tadeu, nós pedimos isso urgência. Já foi feito anteriormente, né, nobre colega? Então, queremos urgência nisso para que não venha um fato depois a gente ia lamentar. Quero deixar também registrado o seguinte, que as guias e sarjetas foram construídas depois aí na Avenida Elias Tomazella, precisam ser refeitas ou verificar melhor algum pessoal, porque está acima do nível do asfalto e não vai aguentar por muito tempo. Então, que seja refeito com o pessoal novamente, que seja estudado e visto para que não venha acontecer igual está acontecendo perto do centro comunitário, vir a danificar o asfalto, a guia estando alto. Então, que seja vista perto da YD, essas guias que foram feitas. Quero também deixar registrado um trabalho que está sendo feito também, o nosso querido amigo, coordenador, diretor do Hospital Municipal, o Elias, e junto com nosso amigo também, Zelão Pavan, que nessa semana, para ser marcado, no decorrer da semana que vem, marcado uma reunião com o deputado Quito Junqueira, o qual vai estar desempenhando trabalho para o asfalto de Juquiratiba, os Binos, Santana. Então, quero parabenizar o nosso querido amigo Elias Rodrigues por essa dedicação, o Zelão Pavan também, um trabalho que tenho certeza que logo terá êxito. Quero também agradecer também e deixar registrado que recebi um ofício do coordenador do CDHU, em resposta de um ofício que nós enviamos, pedindo que viessem para verificar algumas irregularidades que estão acontecendo no conjunto habitacional da Coab 4. Isto implica em muitas casas que estão fechadas. Então, ver o motivo dessas casas fechadas, enquanto que muitas pessoas suplentes estão aguardando, pagando aluguel e aguardando uma vaga, enquanto existem muitas casas que estão desocupadas e fechadas. Também pedindo que venha e seja refeito as prestações, que tem muitas pessoas que não estão conseguindo pagar as prestações da casa, e estamos recebendo uma resposta do Edmilson Pereira, dizendo que com brevidade estará aqui no centro habitacional da Coab 4, revendo todos esses problemas. Então, eu quero deixar registrado isso. É só isso. Não havendo mais vereadores inscritos para falar na tribuna, eu concedo o intervalo regimental da Câmara por 10 minutos, onde, a seguir, passaremos a ordem do dia com a pauta de discussão e votação de vários projetos de lei. Reabrindo os trabalhos da noite da 8ª sessão ordinária, passamos à ordem do dia com os seguintes projetos. Projeto de lei número 13/98, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura e Turismo. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Projeto de lei número 13/98, parecer. O projeto em pauta trata da criação do Fundo Municipal de Cultura e Turismo. Opinaram as comissões que o projeto é legal e constitucional. Sala de Sessões, 1º de abril de 1998.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social, Darciso Aparecido de Almeida, presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelas comissões, eu submeto à primeira e única discussão do projeto de lei 13/98. Na ausência de discussão, eu passo em única votação, da forma simbólica e que exige para sua aprovação maioria absoluta, o projeto de lei 13/98. Aprovado por unanimidade por 12 votos a 0, o projeto de lei 13/98, oriundo do Poder Executivo. A seguir, passamos ao projeto de lei 01/98, de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4, passando a Rua 15 a denominar-se vereador Orlando Luvisotto. Tendo em vista que os pareceres já foram lidos e foram favoráveis e não houve nenhuma emenda apresentada, eu submeto à segunda discussão o projeto de lei 01/98. Na ausência de discussão, eu passo à segunda votação da forma simbólica e que exige maioria absoluta para sua aprovação, o projeto de lei 01/98. Aprovado por unanimidade, em segunda e última votação, o projeto de lei 01/98, de autoria do vereador José Delbem. A seguir, passamos ao projeto de lei 02/98, de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4, onde a Rua 11 passa a denominar-se Rafael Guarino. As comissões já emitiram pareceres favoráveis, portanto, eu submeto à segunda discussão o projeto de lei 02/98. Na ausência de discussão, eu submeto à segunda votação e última o projeto de lei 02/98 da forma simbólica. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 02/98 de autoria do vereador José Delbem. A seguir, passamos ao projeto de lei 03/98 de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre denominação de logradouro público na Coab 4, onde a Rua 1 passa a denominar-se Virgílio Fechina. Tendo em vista que as comissões já emitiram pareceres favoráveis, submeto à segunda discussão referido projeto. Na ausência de discussão, eu passo à segunda e última votação o projeto de lei 03/98, da forma simbólica e que exige para sua aprovação maioria absoluta. Aprovado por unanimidade por 12 votos a 0, o projeto de lei 03/98, de autoria do vereador José Delbem. A seguir, passamos ao projeto de lei 04/98, de autoria do vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida, que dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito de Juquiratiba, onde a Rua da Igreja passa a denominar-se Narcisa Maria da Conceição. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Projeto de lei número 4/98. Dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito de Juquiratiba. Parecer. O projeto acima citado dá denominação de Rua Narcisa Maria da Conceição à Rua da Igreja, localizada no distrito de Juquiratiba. O projeto é legal e constitucional. Conchas, 31 de março de 1998. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereadores, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente. José Delbem, vice-presidente. Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social.
Darciso Aparecido de Almeida, presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, e Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos no projeto de lei 04/98, submeto à primeira discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, eu escolhi por esse nome Narcisa Maria da Conceição, porque foi uma mulher bastante prestativa na nossa comunidade de Jiquiratiba, onde era parteira, onde ela serviu muita gente nas épocas aí do passado, onde não tínhamos o hospital ainda. Então, por essa razão, eu achei em oferecer esse nome à rua da igreja, que é onde ela não tem nome, a nossa rua da igreja. Ela é denominada assim por número, então não tinha nome. Então, por essa razão, onde que a dona Narcisa foi mulher bastante prestativa, então, por essa razão, a escolha. É isso, senhor presidente. Na ausência de demais discussão do projeto de lei 04/98, submeto em primeira votação da forma simbólica o mesmo, exigindo para sua aprovação maioria absoluta. Aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei 04/98, de autoria do vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. A seguir, passamos à votação e discussão do projeto, do projeto de decreto legislativo 01/98, de autoria do vereador José Nivaldes Braja, que dispõe sobre concessão de título de cidadão consciência ao deputado estadual Quito Junqueira. Tendo em vista, eu gostaria de pedir que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Em primeiro, a Comissão de Justiça, Constituição e Redação solicita que o referido projeto seja aprovado em regime de urgência urgentíssima para que essa homenagem seja prestada no dia da comarca. Parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Cultura e Assistência Social. O projeto de decreto legislativo acima citado dispõe sobre a concessão de título de cidadão consciência ao deputado estadual Quito Junqueira. O projeto é legal e constitucional. Conchas, 23 de março de 1998. Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social, Darciso Aparecido de Almeida, presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista que os pareceres emitidos foram favoráveis ao projeto de decreto legislativo 01/98 e considerando que esse tipo de projeto deve ser votado em segredo, eu peço que a senhora secretária proceda à distribuição das cédulas, alertando os senhores vereadores que, para aprovação de referido decreto, exige-se maioria qualificada de 2/3. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Presidente, senhores vereadores, tendo em vista que nós temos 3 projetos de decretos legislativos no mesmo sentido, otorgando títulos de cidadão, eu consulto a mesa e que seja feita uma consulta ao plenário, se nós não poderíamos pôr em votação os 3 ao mesmo tempo, e votação da forma simbólica, como sempre é feito, em que pese constar no regimento, mas eu acho que se o plenário decidir, como se trata de homenagem, eu acho que não teria problema. Gostaria que consultasse o plenário. Bom, em votação, então, o requerimento formulado pelo nobre vereador Dr. Anselmo, primeiro no sentido do plenário aprovar a urgência especial e serem aprovados em única votação os decretos legislativos 01, 2 e 3. E, em segundo plano, a aprovação de que seja da forma simbólica.
Com a palavra, o vereador José Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, é bastante oportuna a colocação do ilustre vereador doutor Anselmo nesse sentido. Eu acredito que feita a votação, discussão e votação dos referidos projetos, nós estaremos votando abertamente. Por medida de economia, acredito que aqueles que quiserem se manifestar, em que pesem ser nomes diferentes dos homenageados, facilita os trabalhos. Pelo que eu endosso, ratifico o pedido do ilustre vereador doutor Anselmo. Submeto assim, então, os requerimentos formulados pelo plenário. Aprovado, então, os 2 requerimentos formulados, então a mesa passa a colocar em única discussão os 3 projetos de decreto legislativo 01, 02 e 03, neste momento, pela ordem, para quem quiser solicitar a palavra. Com a palavra, o vereador José Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, são 3 projetos que têm um único objetivo, que é o de prestar um reconhecimento público aos ilustres deputados Quito Junqueiro, Maria do Carmo Piundi e Lívio Giosa. Eu entendo que os 3 fazem jus à pretendida homenagem. A partir do momento que a nossa terra foi olhada com um pouquinho mais de carinho, de atenção por alguns deputados, nossa terra que é tão carente de pessoas que olhem para ela, nada mais justo de que seja feita essa homenagem. Eu felicito aos autores do projeto, tanto o vereador José Nivaldo, quanto o doutor Anselmo, quanto Vossa Excelência, doutora Valéria, pela apresentação, pela oportunidade desses projetos. Eu acredito que são novos amigos, se não são novos, alguma coisa já fizeram, mas a partir desse momento eles se tornam amigos especiais da nossa cidade, que compartilham um pouco mais da nossa terra. Continuem em discussão os projetos de decreto legislativo 01, 02 e 03. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhora presidente, senhores vereadores, quanto ao mérito das outorgas de cidadania, já foram exaustivamente abordados. Eu gostaria de dizer quanto ao fato em si desta casa estar outorgando esses títulos aos 3 deputados e, quiçá na mesma oportunidade, também fazer a entrega do título ao Zico Moreira, que já recebeu também a homenagem desta casa e ainda não foi efetivada. Nós, caminhando nesse sentido, estaremos abrindo as portas da cidade para essas pessoas. E eu acho que é assim que começa o desenvolvimento, realmente, de uma comunidade, de uma cidade. Enquanto a gente estiver fechado a todos de fora, nós não vamos poder crescer, nos desenvolver. E com esse passo que nós estamos dando, nós estamos levando até a Assembleia, que com certeza, inclusive, fica já requerido que se oficie para a Assembleia Legislativa, comunicando, se for aprovado essa homenagem, para que todos os deputados daquela casa saibam que nós, os vereadores de Conchas, estamos retribuindo da forma que nos cabe aos serviços que esses políticos estão prestando na nossa cidade. E com isso, vamos esperar que outros políticos se interessem por Conchas e aqui venham para que também possam ajudar nesse município. É só, senhora. Continue em discussão os projetos de decreto legislativo. Na ausência de discussão e tendo sido aprovado pelo plenário, eu submeto em única votação o projeto de decreto legislativo 01, 02 e 03/98, em caráter de urgência especial e que exige para sua aprovação maioria qualificada de 2/3 da forma simbólica. Aprovado por unanimidade por 12 votos a 0, os projetos de decreto legislativo 01, 02 e 03/98. Na ausência de demais matérias e proposituras para serem discutidas e votadas, eu passo a palavra em explicação pessoal para o plenário. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhora presidente, senhores vereadores, esses dias andando pelas ruas da cidade, a gente tem tido a oportunidade de cruzar
diversas vezes, com veículos que transportam estudantes para as nossas escolas. E algumas das vezes, eu tive a oportunidade de observar também que está ocorrendo certas falhas nesse transporte. Falhas de orientação. Então, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade que nós temos aqui presente, um vereador que também é um dos responsáveis por esse transporte, e aproveitar a oportunidade também que muitos pais, logicamente, devem estar ouvindo através da rádio a realização dessa nossa reunião, para solicitar aos motoristas e aos pais que orientem as crianças no sentido de que não se coloquem a mão ou o braço fora dos veículos. Por 2 ou 3 vezes já tive a oportunidade de cruzar com esses veículos e as crianças, por uma forma de brincadeira ou para chamar a atenção, colocam o braço todinho para fora das peruas. Isso pode causar algum problema e, principalmente, com a nova legislação, é terminantemente proibido a colocação dos braços para fora do veículo. Não só do motorista, mas de qualquer pessoa que se encontre dentro dessa perua. E a gente observa a criança, naquela sua inocência, colocando o braço para fora. Então, nós temos aqui o vereador Zizinho, que é um dos responsáveis, e os pais que estão ouvindo, e também professores que nas escolas orientem as crianças, para que não tomem essa atitude que pode ser prejudicial. Eu gostaria também de falar alguma coisa a respeito das passagens de linha que nós temos na cidade. Nós temos 2 passagens de linha. Mas se nós observarmos, ela se encontra em estado precário. Eu acho que a passagem de linha é um local perigoso, principalmente porque, no nosso caso, por diversas vezes não tem gente olhando e dando, vamos dizer, sinal para você parar ou para você passar, principalmente em determinados horários. E deve ser um local que você passe de uma forma tranquila, não desviando de buracos, não reduzindo muito a marcha, para você evitar qualquer problema. E no caso de você vai passar, os buracos são tantos nessas passagens de linha, que a pessoa ou tem que desviar para a esquerda, ou tem que desviar para a direita, ou tem que passar de uma forma muito lenta. E você passando de uma forma muito lenta, pode ocorrer, muitas vezes, de morrer o motor. Pode acontecer alguma coisa ali. E isso aí pode causar um dano se naquele momento algum trem esteja por passar também naquele local. Então, eu acho que é a hora da prefeitura verificar essas passagens e dar mais atenção, colocando ali um pouco de muinha, para que você passe de uma forma tranquila. Era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Senhora Presidenta, nobres colegas, gostaria, em nome desta casa aqui, que oficiasse a Câmara Municipal de Laranjal pela perca do nobre colega Bino, que faleceu no último dia 21, vereador do PMDB, grande prestativo, assim, pelo município de Laranjal, onde se dedicava a Rubião Júnior, né? Então, eu gostaria, por essa perca aí, bastante grande. E, em segundo lugar, eu gostaria também, como temos aqui o nosso coordenador de trânsito aqui, eu tenho passado aí, sentido a Laranjal, aí no trevo, o buraco está grande, eu sei que pertence ao DR ali, mas eu gostaria que providências fossem tomadas, onde está feio aquele buraco ali, poderá causar um acidente, como já tivemos em outras oportunidades aí, há tempos atrás, perca até de vida aí. E eu acredito que não aconteceu acidente. Sim. Então, acredito que até não aconteceu acidente grave devido às lombadas, porque pessoas que vêm em velocidade ali, então o buraco está bastante grande ali. Então, eu gostaria que fosse tomadas essas providências aí, junto com a prefeitura e o DR. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhora Presidente, nobres colegas, eu gostaria de, muito parabenizar aí o nosso ilustre governador, nosso amigo vereador aí, Zé Delbem, né? Muito bem lembrado esse caso aí das crianças, né? No transporte coletivo. Muitas vezes eu tenho parado na rua, chamado a atenção das crianças dentro dos ônibus, em que sai quase que metade do corpo para fora,
Outra coisa, eu gostaria também de aproveitar e sugerir para o meu querido primo, o João, que está na Comutran, como chefe, ele, como tem muitas ideias, que se fizesse um trabalho junto as pessoas, vamos dizer, da cidade, aí, as indústrias, como que se fosse uma revistinha em forma de desenho e distribuísse nas escolas para essas crianças, orientando principalmente ao aluno para que andasse nas calçadas. Que é difícil a gente ver as crianças andando pelas ruas. Isso veio a dificultar até quando cruzam os veículos. Então, que as crianças andassem pela calçada. E o seguinte, que essas revistinhas, vamos dizer, fosse orientando as crianças nesse sentido, de atravessar pela faixa do pedestre, obedecer ao guarda de trânsito. E dentro desses veículos, dos ônibus, que algum dia, na semana, fosse algum fiscal, fizesse o percurso junto, para ver o que está acontecendo dentro. Que as crianças, hoje, dos veículos, dos ônibus, muitas vezes dirigem atos obscenos para as pessoas que estão pela cidade, trabalhadores, dirigem palavras de baixo calão. A gente num veículo que é pequeno, que transporta 15 estudantes, a gente para o veículo, chama atenção, e um motorista de ônibus que transporta 40, 50 alunos. É difícil para ele conseguir ver tudo. Então, que de vez em quando tivesse aí um fiscal que desse uma volta na cidade por dentro desses veículos. Até o carro da gente também, que parasse, fosse verificar como é que está na rota que está sendo feita. Para que fosse orientando as crianças, a partir até das professoras, com essas cartilhas na escola, distribuindo, e fosse feita uma orientação. Que se andasse na calçada, que se fosse atravessasse pela faixa de pedestres e tudo mais. Isso é o que tinha que sugerir. Eu gostaria de deixar aqui também registrado quanto ao DR. O DR é o seguinte, o DNR das estradas, ele cobra, nós motoristas, pagamos impostos altíssimos dos veículos para trafegar nessas estradas horríveis, que acabam com os carros. Que uma parte é os pedágios, e mesmo assim, até os impostos dos carros, mas que isso parece que não está revertendo em nada. Todas as estradas estão abandonadas. Que o DR, que se fosse feito um ofício para o DR, que cuidasse um pouco mais das estradas, que zelasse, e que essas companhias que estão nessa operação tapa-buraco, como o nobre vereador Narciso acabou de citar, foi arrumado agora perto da lombada, né? Buraco. Mas que fosse essas companhias que recebem esse valor para arrumar, cuidar dessas estradas, e muitas vezes fosse vistoriado, porque às vezes eles passam arrumando aquilo e o buraco continua. Então que se fosse feito um ofício ao DR, que cuidasse um pouco mais das nossas estradas, porque impostos altíssimos estão sendo cobrados. Mas que fica aqui o meu protesto. Era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu vou me manifestar a respeito da proposta do nosso vereador Dr. Tadeu sobre a formação de uma comissão para ir até a cadeia. Falar sobre o nosso sistema penitenciário, sobre o sistema carcerário do país, é lugar comum. Todo mundo já sabe que o sistema está muito deficitário, não é de hoje, não é deste governo, são de vários governos, e nunca se deu atenção devida a esse problema social. Conchas não fica fora disso. E é claro que se uma comissão adentrar na cadeia de Conchas, como em qualquer cadeia, com raríssimas exceções, irá encontrar um quadro até deplorável, vamos assim dizer. Os detentos necessitam de tudo e recebem muito pouco, principalmente porque a população carcerária é a população mais carente da sociedade. O preço que a nossa sociedade está pagando por não cuidar das crianças
é acolhê-los em presídios, porque se a gente tivesse uma política social voltada ao menor, poucos estariam atrás das grades. Essa é a grande realidade nossa. Então, eu aceito essa sugestão e já essa comissão que entre e já sabendo que vai encontrar um quadro assim, nesse sentido, e que lá ouvirá muitas reivindicações. Então, se vier para adentrar na cadeia, prepare-se, então, para pelo menos oferecer alguma coisa para esses presidiários que lá estão. Não digo só em questão material, que eles necessitam muito, gêneros de limpeza, de higiene, que raramente alguém na cidade manda, nenhuma entidade se preocupa com os presidiários. Então, raramente a gente recebe. Às vezes o Lions manda, às vezes um empresário manda alguma coisa, mas os presos necessitam disso praticamente diariamente, e nós temos que nos virar e conseguir para eles. Os detentos fazem trabalhos manuais e precisam da matéria-prima também, que é difícil de se conseguir. O vereador Desidério já nos ajudou, certa ocasião, trazendo material de Rubião para eles fazerem o trabalho, né? E, então, eu acredito que será bem-vinda essa comissão. Só eu vou pedir um favor, não façam como uma cidade próxima, que os vereadores foram visitar a cadeia e depois fizeram um pedido de interdição na Câmara, porque essa não é a solução. Certo? Não é assim, interditar uma cadeia não vai resolver o problema, porque todas as cadeias deveriam ser interditadas, então, porque o sistema carcerário precisa modificar. Certo? E também os detentos que proporcionaram essa rebelião já não estão mais nessa cadeia. E os que aqui estão já se manifestaram para a juíza, para o promotor que já esteve, a sua intenção de permanecer nessa cadeia. Então será bem-vinda essa comissão e a gente agradece se puder nos ajudar junto ao trabalho dos detentos. Quanto à situação da cadeia que foi depredada, nós fizemos um orçamento, encaminhamos e pedimos a reforma. Estamos aguardando agora a resposta sobre a reforma do prédio lá. Certo? Ainda com relação aos detentos, eu gostaria aqui de formalizar os nossos agradecimentos ao coordenador da saúde, Dr. Luiz Ferreira, que já de algum tempo vem dando uma atenção especial aos nossos presos, através do posto de saúde, com marcações de dentista, de médicos, né? E então eu acho que ele está se interessando e tem nos dado, em situações críticas, ele tem nos ajudado muito lá com relação aos detentos. Certo? Então eu gostaria de colocar bem isso aí. Com relação ao que o nobre vereador Dr. Tadeu falou sobre o que se tem feito na cidade para o desenvolvimento que nos afigura próximo, nós gostaríamos de deixar claro que já temos essa adutora, que foi uma luta grande, e que praticamente, com algumas exceções localizadas, ela tem resolvido o problema do abastecimento. O nosso prefeito também conseguiu verbas para asfaltamento de bairros que proximamente deverá ser concluídos. E outras gestões estão sendo feitas a nível federal e estadual, e nós temos certeza que ainda esse ano nós vamos ter mais boas notícias para Conchas com relação ao nosso município, preparando para o progresso que com certeza virá com a estrada do Porto. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de alertar os senhores vereadores que, quanto à criação e constituição de uma comissão específica para cuidar dos assuntos da cadeia pública, conforme sugerido pelos nobres vereadores, deverá ficar atento ao regimento interno, que diz que essa comissão deverá ser constituída mediante requerimento subscrito por vereador e aprovado pelo plenário. Com a palavra o vereador José Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto a essa minha sugestão, ela tinha mais o caráter de informalidade. Não seria propriamente uma comissão nos moldes previstos no nosso regimento interno. Dentro desse espírito de informalidade, é que eu apresentei aquela sugestão, sem necessidade de uma comissão especial, criada especialmente para esse fim. Eu até acrescentaria essa sugestão, se possível for nessas circunstâncias, que, até atentando para o pronunciamento do doutor Anselmo, que fosse uma comissão informal formada com integrantes dessa casa
e da Ordem dos Advogados. Justamente porque existe, certamente, na população carcerária, aquela série de reivindicações que não vão estar ao alcance e nem na alçada dos membros dessa casa. São reivindicações de ordem jurídica, com certeza irão aparecer. Fica a sugestão, estudamos melhor o assunto nesse sentido, de ser uma coisa informal, sem necessidade de burocratizar a questão. Pois não? Eu só gostaria de deixar aqui sugerido também que o promotor de justiça, Dr. Marcelo, há alguns meses atrás, antes de deixar a cidade com a promoção, ele estava realmente procurando pessoas que integrassem uma comissão que foi formada lá no fórum. O doutor Anselmo pode até me falar o nome dessa comissão, que eu não tenho conhecimento, que está precisando de pessoas para trabalharem junto à cadeia e junto com o Poder Judiciário, que é a juíza e o promotor. Então, se é para se formar uma comissão em caráter informal, eu acho que os vereadores que estejam interessados em realmente participar disso aí, deveriam se integrar sobre essa comissão já existente, para se integrar como membro e participar ativamente. Me parece, se me permite, essa comissão seria para estudar na parte de execução de pena, redução de pena, tudo que dizia respeito a... Tá. Na verdade, a minha proposta, só acrescentando e finalizando, seria no sentido de demonstrar que esta casa também tem interesse em contribuir para os problemas da cadeia pública de Conchas. Por outro lado, eu não quis interromper o ilustre vereador Zizinho, quando ele se referiu ao problema de crianças que transitam pelas ruas e sugeriu a criação de livretos educativos, ilustrativos às crianças. Porém, eu gostaria de observar o seguinte: de nada vai adiantar essa sugestão, vereador, por uma única e exclusiva razão. As crianças estão andando nas ruas por falta de calçadas. Muito bem. Há poucos dias eu tomei conhecimento de que a Prefeitura Municipal anda notificando proprietários de lotes nos seguintes sentidos: ou eles constroem a calçada de frente aos seus terrenos, ou a Prefeitura se encarrega de executar o serviço, se eu não me engano, ao preço de R$ 25,00 o metro quadrado. Ótimo, é isso que deve ser feito. Se notifica o proprietário e encarrega ele de, senão a Prefeitura vai lá e cobra depois. É a forma de resolver esse problema. Esse problema não atinge só aquela região da Vila Seminário. Se nós observarmos aqui nas proximidades do Colégio Anísio, nós vamos ver o mesmo problema. A rua que dá acesso ao Jardim Bela Vista, ao Jardim Paladini, virou a rua Doutor Etelvino Cortes. Se nós observarmos, ela sobe desde a sede campestre do CRB até onde termina o Jardim Paris. Não existe uma calçada. As crianças andam na rua por falta de opção. Então, seja o caso da Prefeitura intensificar essas notificações no sentido de solicitar aos proprietários que construam calçadas em frente aos seus terrenos. Só acrescentando, por exemplo, em casos específicos, a própria municipalidade é detentora de terrenos, como é o caso ali no Jardim Paris. Então, que ela também faça cumpra a sua obrigação, porque eu acredito que esse problema é de fácil, com a campanha educativa e as crianças tendo onde transitar. Senhora Presidente. Com a palavra o vereador José Nivaldo Esbraja. Senhora Presidente, nobres colegas, só a guisa de esclarecimento, o nosso coordenador da Comutran, João Mir, tem usado das reuniões de pais e mestres para esclarecer os pais sobre o perigo do trânsito. Então, além dessa cartilha que o nobre colega sugeriu, o senhor João Mir está esclarecendo a todos os pais a respeito disso daí. Era só, obrigado. Na ausência de demais vereadores para falar em explicação pessoal, eu gostaria de registrar aqui os meus parabéns ao coordenador municipal de trânsito da Comutran, o João Jorge Mir,
pelo excelente trabalho que ele vem realizando em toda a cidade e que está sendo motivo de grandes elogios em cada esquina que a gente tem passado na cidade. E gostaria também de agradecê-lo pelas informações que ele vem trazendo a esta Casa de Leis de cada passo que a Comutran está tomando, dando condições para os vereadores e para a mesa e para esta presidente realmente poder acompanhar de perto todo o serviço que está sendo elaborado e confeccionado pela Comutran. Fica aqui os nossos votos de parabéns e de apoio incondicional ao serviço bem feito que esse coordenador vem realizando na cidade. E, em cima disso, eu fico aqui também uma indicação para o senhor prefeito municipal para que passe a competência das obras de pavimentação e conservação de logradouros públicos para a coordenadoria do Comutran, que já que o Comutran está cuidando de todos os assuntos relativos ao trânsito, que ele também seja incumbido e tenha as atribuições de asfaltar e conservar e manter os logradouros urbanos que estão carentes aí de atenção. E que o Zezinho Giovelli, que também vem desempenhando um ótimo papel nesse sentido, que continue competente quanto à conservação e manutenção das estradas rurais. Eu acho que nada mais justo distribuir aí essa competência e unir o trabalho da Comutran junto a trabalhos mais específicos, que seria essa conservação, que nós estaremos em contato mais direto com ele. Eu gostaria também de agradecer à Rádio Pérolas por ter nos proporcionado a transmissão inaugural hoje da sessão da Câmara, ao vivo pela rádio. Agradecer os funcionários da Rádio Pérolas e os funcionários da Câmara Municipal, que trabalharam muito bem hoje para que realmente a sessão fosse levada ao ar e que todos os cidadãos conscientes aí pudessem participar dos trabalhos legislativos desta casa. Eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22/4, às 20 horas. Por um equívoco, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, para o dia 8/4, às 20 horas. Dou por encerrados os trabalhos da noite.